Que a maravilhosa graça do nosso Deus Altíssimo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas agora sobre as nossas vidas. Que Deus esteja com você agora, para você entender qual a mensagem, qual é a palavra que Deus tem para você nesta manhã, no nosso despertar com Cristo. Amém. Hoje, o Senhor me conduziu ao livro de Oséias. Oséias 14. Mas antes de ler Oséias 14, eu gostaria de falar sobre o profeta em si, sobre a pessoa dele. E nesta Bíblia, que fala, que comenta sobre cada livro, ele faz um comentário sobre Oséias muito interessante. Ele fala de uma realidade onde Oséias estava inserido, muito parecida com a nossa realidade de hoje, com a nossa vida hoje, o que está acontecendo aqui na terra. O profeta denuncia a infidelidade de Israel para com o Senhor, que apesar de tudo, continua considerando seu povo escolhido. Talvez o traço mais notável da pregação seja a sua descrição do relacionamento entre Deus e Israel, entre o Senhor e o seu povo, que somos nós. Como um relacionamento de amor e frustração entre marido e mulher. E este também é o núcleo da pregação profética. Israel tem sido infiel a Deus. Mas Deus não deixou de amar Israel. O Senhor não deixou de amar você, de amar a mim, de nos amar. O Senhor não deixou de nos amar, apesar de tudo que nós fazemos contra nossas vidas diante de Deus. Ele diz, o capítulo 4 em diante, o profeta descreve a perversão em que se acha atolado a sociedade israelita. O povo estava atolado no pecado. Tudo nela, na cidade de Israel, está adulterado ou corrompido. 2 pontos. O culto a Deus estava adulterado, estava corrompido. O sacerdócio, muita gente se nomeia pastor ou padre ou representante de Deus para falar contra Deus, para dizer que tem que mudar a Bíblia, porque a Bíblia já está atrasada, precisa ser atualizada. Não entendeu que não precisa atualizar a Bíblia. Não se pode atualizar uma Bíblia que é tão atualizada, um livro tão atualizado como a Bíblia Sagrada. Ela fala ainda do porvir. Ela fala do hoje. Se não, vejamos, olha como estava esse povo. Estava adulterado e corrompido o culto, o sacerdócio, a justiça, toda corrompida, toda vendida. A justiça aqui estava cometendo injustiça no nome da justiça. A moral, os bons costumes, totalmente distorcido e corrompido. A política, até a política, fala aqui. Nós sabemos que a política, nós não acreditamos mais em eleições. Nós vamos votar numa pessoa e sabemos que
pode ser alterado. Aquilo ali que você votou, ele mostra para você a foto de quem você votou e o voto vai para quem vendeu. Quem foi que deu mais dinheiro para o cara que faz o serviço lá na informática. Aí o TRE não nem sonha ali, talvez, principalmente as pessoas que estão ali, os mesários, nem imaginam o que está acontecendo por trás daquilo. O lixo que está acontecendo por trás daquilo. A extorsão. O desvio da realidade. Para que a vontade do mal prevaleça e não a vontade do povo. O povo de Deus. Prevalece não. Até os votos dos cristãos vai para quem não é cristão. Aí a pessoa faz, mas eu não entendo por que fulano ganhou. Porque é tudo de mentira. Tá tudo corrompido. Tá tudo adulterado. Aí você diz, então vamos agora lutar para provar que houve fraude nas eleições. Não adianta. Não adianta. O sistema está tão corrompido que você vai ficar remando contra a maré. A única coisa que adianta, mas adianta mesmo, é você entregar tudo isso que está acontecendo nas mãos de Deus. Como fez Oséias. Como fez Oséias. Aí o que quando você entrega nas mãos de Deus acontece? Começa a pipocar a verdade. A verdade, ela aparece. Ela explode. Porque a verdade prevalece. Por isso que nós não devemos nos preocupar. Ai, porque está tudo errado. As pessoas estão ensinando tudo errado. Ontem eu fiquei impressionada. Meu netinho me chamou. Ele estava tentando colocar a TV no YouTube. E quando ele abriu no YouTube, para criança, a parte totalmente infantil. Aí ele procurando nos joguinhos que tinha, ele disse, o que foi aquilo, vovó? Tá parecendo o bumbum de Mônica. Eu disse, que Mônica, meu filho? Quando eu olhei, sabe aquela Mônica do Maurício, aquela inocente, Mônica, Cebolinha, Cascão, sabe? Sabe o que estão fazendo agora? Colocaram a Mônica com a calcinha até o joelho e ela mostrando que estava sem a calcinha e dizendo, eu não sou mais a Mônica, eu sou o Mônico. A felicidade que meu netinho não sabe ler tão bem ainda, nem entendeu o que era que estava dizendo aquilo ali. Se é o Mônico, porque estava mostrando aquilo, e na frente, porque tinha a foto, tinha duas fotos, no vídeo, para poder você abrir nele, ele tinha duas fotos, tinha ela dizendo isso, ela com a calcinha caída até o joelho, primeiro ela de costas e depois ela de frente, na frente, no lugar de aparecer o órgão genital, aparecia, sabe aquela abóbora que aparece no Halloween, na festinha do demônio, que todas as criancinhas se vestem de pequenos demôniozinhos e caveirinhas para receber doces ou então vem travessuras. Sabe? Tava ali, aquele símbolo que é o da abóbora, com aquela forma de fantasma, no lugar no lugar da calcinha da criança, no lugar que deveria estar a calcinha. A calcinha estava no joelho. Tá tudo errado. Se os pais não tiverem atentos, aceita lá a ideologia de gênero está invadindo os desenhos das crianças. Aqueles inocentes desenhos já não são mais inocentes. Cuidado! A moral está completamente adulterada e corrompida. Israel.
O profeta Oséias disse: e Israel sofrerá as consequências do seu desvio. Contudo, para a honra e glória do nosso Deus, pela infinita misericórdia dele, ele diz: contudo, contudo, ainda há lugar para a esperança. Contudo, ainda há lugar para a esperança. Avocada no capítulo 11, com palavras comoventes, o meu povo é inclinado a se desviar de mim. O Senhor disse, através de Oséias, do seu profeta, ele disse: o meu povo é inclinado a se desviar de mim. Mesmo assim, atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. Com cordas de amor, o Senhor nos atrai. Depois, no capítulo 14, que é esse que eu vou ler, tendo suplicado Oséias: converta-se, ó Israel, converta-se ao Senhor teu Deus. O profeta anuncia: sararei a sua perversão. Se você se converter, o Senhor vai sarar a nossa perversão. Eu voluntariamente os amarei. Mesmo que não mereçamos, o Senhor voluntariamente não desiste de nós. Ele nos ama. Ninguém antes havia proclamado com tão intensidade que é maior a profundidade do amor de Deus que os abismos do pecado. Maior é o amor de Deus do que os nossos pecados, que nos leva para a morte eterna. Que sobre a ira provocada pela ofensa, mas prevalecem em Deus a compaixão e o perdão. O Senhor tem compaixão de nós e nos perdoa. Arrependa-se. Ele está de braços abertos para perdoar você. Arrependa-se. A luta de Oséias contra a idolatria se desenvolve em um quadro bem definido. Os israelitas haviam sucumbido à tentação de oferecer cultos a deuses estranhos, especialmente aos deuses da fertilidade próprios de outros habitantes de Canaã. Que Deus disse: não se contamine com os costumes dos homens que eu estou entregando nas suas mãos. Deus entregou ao povo dele a terra prometida e disse: não se contamine. Mas eles se contaminaram. E Oséias está denunciando isso. Eram rituais politeístas, nos quais suplicavam ajuda e proteção para os rebanhos e as colheitas, cerimônias idolátricas que Oséias denuncia e combate. Ele denuncia e combate. Vamos lembrar disso, irmãos. O Senhor disse, no capítulo 11 aqui de Oséias: o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. É uma inclinação
a se desviar de Deus, mesmo sabendo que o resultado é morte eterna, mesmo sabendo que o resultado é muito sofrimento aqui na terra. Mas o povo quer mesmo ter uma inclinação a se afastar da vida e sair correndo, procurando uma tomada para morrer no choque elétrico de Satanás. E o Senhor disse, mesmo assim, nós somos inclinados, não é para fazer o mal, mas o Senhor disse, mesmo assim, vocês fazendo isso comigo, atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. Ele está nos atraindo para isso, para uma relação com Ele verdadeira, uma reconciliação, um retorno. Por isso que o capítulo 14 de Oséias diz, chamado para voltar ao Senhor. Voltem-se para o Senhor. Oséias disse, Israel, e hoje eu digo para você nesta manhã, você que está me ouvindo, povo de Deus, imagem e semelhança do Deus Altíssimo, volte-se para o Senhor, seu Deus, o autor de sua vida. Volte-se para Ele. Porque você caiu por causa dos seus pecados. Tragam palavras de arrependimento e convertam-se ao Senhor, dizendo, perdoa toda a nossa iniquidade. Aceita o que é bom e em vez de novilhos, Pai, aceita os sacrifícios dos nossos lábios. Porque Deus, Ele não fica satisfeito que você fique disfarçando o seu pecado. Pega o novilho, mata, entrega a Deus, mas continua pecando. Você faz o sacrifício de ir à igreja, você sacrifica, você dá o dízimo. Desesperado, segura aí, eu vou dar. Aí dá o dízimo. Mas não adianta, porque você continua pecando. Fique com esse dízimo para você. Deus não quer, não. Se você está dando dízimo, mas continua mergulhado no pecado, você não vai ter a vida eterna, não. Se você está fazendo uma encenação, que você é cristão, que você ama Cristo, mas você, dentro de você, não mora o Espírito Santo de Deus, não vá, não. Faça como o Senhor disse em Apocalipse. Seja frio ou quente, mas não seja morno. Acabou o tempo da brincadeirinha, de ser crente na igreja e de depois comprar uma geladinha e sair para beber. E achar que está tudo bem com Deus. Ele não quer que você beba nenhum tipo de bebida alcoólica e que você não se drogue com nada. Nem com drogas lícitas, nem com drogas ilícitas. Deus quer que você se arrependa do tempo que você bebeu e que você não beba mais. Deus quer que você se arrependa do tempo que você estava cometendo o pecado de adultério, roubo, furto, inveja, lascívia, todo tipo de pornografia, imoralidade sexual, imoralidade de convivência mesmo no dia a dia. Tudo isso que você estava fazendo, arrependa-se disso, que Jesus Cristo já morreu por mim e por você. O negócio é você não voltar a fazer. E aqui ele disse que ele pede ao Senhor que perdoe as nossas iniquidades, que aceite o que é bom, o que vem de bom de nós, que é a palavra de arrependimento.
que é a transformação de caráter, que é a mudança de vida. A mudança de vida. Deus quer que você nasça de novo. Não, mas eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, você só abandone o maldito pecado que está te levando para a morte eterna, e aí já se resolve. Aí ele diz: a Assíria não nos salvará. Nós devemos ter essa consciência. O mundo não tem nada de bom para nós. O pecado não vai trazer salvação para você. Pelo contrário, vai levar você para a morte. E ele disse: a Assíria não nos salvará. Ou seja, se nós continuarmos mergulhados no pecado, a Assíria vai nos alcançar. Babilônia está de boca aberta esperando a gente para a morte eterna. Satanás está pulando num pé só, porque lá é quente, o cabo não consegue ficar com os dois pés, é pulando de dor. Satanás está pulando num pé só, mas não quer ficar sozinho nessa dança. Está te chamando, está de bocão aberto para te levar para a morte eterna. E se você continuar no pecado, é para esse lugar que você vai. E vai ficar eternamente ardendo no fogo eterno. Tem na Bíblia. Eu fui redundante, porque o negócio é redundante mesmo. Você não tem outra opção. Se você continuar no pecado, a Assíria não vai salvar você. Ela vai te alcançar. Ela vai te tragar. Ela vai te devorar. E ele disse: a Assíria não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos às obras das nossas mãos que elas são o nosso Deus. Chega de idolatria, porque é abominação para Deus. Se você tem dúvida, se você acha que de repente eu estou enganada, busque o conhecimento da verdade. A palavra de Deus vai te dizer que o Senhor abomina qualquer tipo de idolatria. Não, mas é uma consideração, é só ali uma fotografia. Não é, não. Uma fotografia de um filho é uma coisa. Uma imagem de alguém que você tem ali como um santo é abominação para Deus. Eu não estou dizendo que aquela pessoa que você tem a imagem dela, eu não estou dizendo que ela não está com Deus na glória. Provavelmente ela vai estar também lá com Deus na glória. Por quê? Porque ela andou em santidade. E todo aquele que anda em santidade é separado. E separado é santo. Então eu não estou questionando a vida espiritual dessa pessoa que você tem a imagem dela. Mas não foi essa pessoa que morreu na cruz do Calvário por você e por mim. Esta pessoa obedeceu a Deus e está na glória. Lá na glória, ela não intercede por você. Aliás, ela não te ouve. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo, aquele que se fez homem, mas ele estava com Deus na glória. E ele se fez homem para nos ensinar o arrependimento de pecado, explicando que para você ter a vida eterna, precisa nascer de novo. Precisa abandonar o pecado. Precisa andar em santidade para ter a vida eterna com o Senhor na glória. Então, todos estes homens que foram fiéis a Deus e estas mulheres que foram fiéis a Deus aqui na terra, elas estão com Deus na glória. Mas nós não podemos pedir para eles nada. Eles não são nossos intercessores. O único intercessor é Jesus Cristo, que a gente chama aqui no Brasil de Jesus Cristo, que no país
onde ele nasceu, eles chamam de outro nome, mas é o Filho de Deus, é o sacrifício vivo. Cristo quer dizer o sacrifício. Ele se sacrificou por nós. Só ele é o nosso mediador. A mãe de Jesus está com ele na glória, mas ela não ouve a sua oração. E se ela pudesse, ela desceria para dizer a você: não adore imagem nenhuma, não desobedeça a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que você não deve adorar nenhuma imagem feitas por mãos de homens, porque é abominação para Deus. Quer dizer, um pecado imperdoável. Abandone isso para que Deus te dê a vida eterna. Se você continuar na idolatria, você não verá a glória de Deus. E ele disse: não iremos montados em cavalos e não mais diremos às obras das nossas mãos que elas são o nosso Deus, porque só em ti o órfão encontra misericórdia. Só em ti nós também encontramos a misericórdia de Deus. Só nele. Vou curar, oh coisa boa. Essa palavra está no versículo 4 do capítulo 14 do livro de Oséias. Vou curar a rebeldia deles. Vou amá-los de boa vontade. Deus vai curar nossa rebeldia. Pode doer uma coisinha, viu? Principalmente se a gente for relutante. Sabe aquela história? Tem um espinho aqui na carne, no meu dedo. Tem duas formas de tirar o espinho. Uma é eu ficar bem quietinha. Dói bem menos. Porque aí vem lá o papaizinho ou a mamãe, pega com a pinçazinha o espinho e puxa de uma vez só. E aí você quase não sente. E a outra forma é você ficar com rebeldia, relutando, balançando o dedo. Aí o espinho vai para um lado, vai para o outro, e rasga com a pinça, e sai puxando, e vai para um lado e vai para o outro. São essas duas formas que tem. Mas o Senhor vai curar a sua rebeldia. Fique quieto. Obedeça. Que aí ele tira e não vai doer. Agora, se você ficar esperneando, vai doer muito. Vou curar a rebeldia deles. Oh, glória a Deus! Vou amá-los de boa vontade. Ele nos ama muito, de forma incondicional e ilimitada, independente do seu pecado. Ele ama você. Agora você só terá a vida eterna se você deixar ele curar a sua rebeldia. Abandone o pecado. Ame o Senhor mais do que a esse pecado. E ame o seu próximo como você ama você mesmo. Ajude o seu próximo a ser salvo também. Não seja motivo de levá-lo para a morte eterna. Se você insistir nisso, se você verdadeiramente ama essa pessoa que está do seu lado, você quer que ela vá para o céu. Ah, mas é porque o adultério, seu adultério está sendo com essa pessoa. E aí, como é que vai ser? E aí se você ama mesmo essa pessoa, libere essa pessoa, fale para ela que ela precisa se arrepender também. Para que acabe o adultério, essa pessoa seja salva, você seja salvo também. Só tem uma forma de você ter a vida eterna. É se você abandonar o pecado. E a maior prova de amor que você tem a essa pessoa que você está pensando que ama, a não ser que seja atração sexual apenas. Mas se você ama mesmo, você não vai querer que essa pessoa vá para o inferno. E o inferno existe, viu? Estude bem sobre isso. Inclusive, tem um bocado de gente querendo ir para lá. Tem um monte de gente adorando Satanás.
Se vocês não sabiam, infelizmente tem. Eu só não perco tempo vendo isso. Mas é cheio de vídeo. Tem para todo custo. Tem do jeito que você quiser. A manifestação de Satanás. Então, se você está com a ilusão ainda que o inferno não existe, você está totalmente enganado, porque essa palavra aqui diz que existe. E eu vou nela, porque ela só fala a verdade. Aí ele disse: vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Glória a Deus. Serei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Nós vamos ter raízes profundas no Senhor e vamos dar frutos lindos. Vamos ter a seiva do Espírito Santo de Deus. Os seus ramos se estenderão, o seu esplendor será como o da oliveira e sua fragrância como a do cedro do Líbano. Nós vamos ter o aroma do Senhor, o perfume do Senhor em nossas vidas, com raízes profundas nele, firmadas nele. Aí nós vamos ter ramos lindos e perfumados. Os que se assentavam à sua sombra voltarão. Serão vivificados como o trigo e florescerão como a videira. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Coisa preciosa. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? O Senhor pergunta. O que é que eu tenho a ver com essa imagem que você guarda com você? Nada! Não há nenhuma ligação, nenhuma relação do Senhor com esta imagem. Por isso que eu joguei fora todas as que eu tinha. Eu era católica do pé roxo. Eu vivia com as imagens porque eu não tinha lido a Bíblia. Eu achava que estava até obedecendo a Deus. Imagine eu desfazer de uma imagem. Hoje eu entendo que quanto mais miúdo ficar os pedaços dela, mais eu estou dizendo, Senhor, eu agora estou te vendo. E eu te amo, Senhor. Me perdoe pelo tempo que eu venerei, que eu guardei, que eu considerei, que eu usei como consideração. Eu não tenho desculpa, não. Que eu deixei de olhar para o Senhor, simplesmente com os meus olhos fechados, voltados para o Senhor, e abri meus olhos para a imagem feita por mãos de homens. Quanto mais miúdo for o pedaço para você jogar no lixo, maior é a alegria do Espírito Santo de Deus que habita em você. Porque aí ele vai dizer, agora você entendeu. Você não está desfazendo de ninguém que já viveu aqui na terra, que me obedeceu e que está comigo na glória. Você não está desfazendo dele quando você quebra essa imagem feita por mão de homem. Quando você rasga esse papel que alguém desenhou, que alguém fotografou. Porque não há vínculo. Olha o que ele disse. Olha que coisa incrível que ele falou aqui. No versículo 8 do capítulo 14 de Oséias. Ó Efraim, que tenho eu a ver com os ídolos? Sou eu, o Senhor disse, sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Oh, aleluia, glória a Deus. Ele foi muito claro aqui. Ele disse, não é a imagem, não é esse santo que você está imaginando que é para pedir a ele, que está cuidando de você, que está ouvindo você. Porque tem ouvidos
mas não ouve. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Então ele disse aqui com todas as letras: sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Eu sou como cipreste verde, de mim procede o seu fruto. O Senhor disse: quer dar frutos? Vinde a mim. Vem. Fica enxertado em mim. A dor do meu filho na cruz foi para que vocês fossem recolocados, reenxertados na videira. O Senhor é a videira, o Senhor Jesus. E nós somos os ramos. E o Senhor, Pai, Criador dos céus e da terra, Ele derrama do Espírito Santo. A videira é cheia do Espírito Santo, que é o Senhor Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário. E nós, nele, somos ramos que vamos dar bons frutos. E o Senhor, vez por outra, Ele poda um raminho ladrãozinho que surge no nosso ramo. Vai saindo por ali, ó, de várias formas, com idolatria, ou com inveja, ou com imoralidade sexual. Aí quando vem esse ladrãozinho, começa a querer aqui roubar a tua comunhão com Deus, a força do ramo para dar bons frutos, aí o Senhor vem e poda. Quando Ele tira, aí você vai começar a ter mais força, vigor, porque aquilo que estava sugando a sua força, a sua comunhão com Deus, deixou de existir. O Senhor tirou de você porque você permitiu. Aí o Senhor tira de você, aí você começa a dar frutos. Muitos frutos. O ramo fica cheio de frutos. Nós podemos dar muitos frutos. Nós podemos transbordar e dar muitos frutos para outros que estão enfraquecidos, chamando para a videira, para o único lugar que pode te dar vida. E aí ele disse: eu sou como o cipreste verde e de mim, o Senhor diz, procede o seu fruto. O meu fruto procede dele. De mim mesma não sai nada, mas do Senhor saem frutos, frutos excelentes. Ele derrama da seiva e eu, firmada na videira que é o nosso Senhor, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, que morreu por nós, firmada nele, eu serei um ramo cheio de frutos e de bons frutos. E aí ele faz o apelo final com um versículo, o versículo 9, no capítulo 14, o último, que aí já começa o livro de Joel. Ele faz um apelo final. Ele diz: quem é sábio, que entenda estas coisas que nós falamos agora. Quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles. Os justos, justificados. Como que eu fui justificado? No sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo. Quando ele foi derramado na cruz do Calvário, ele tirou a nossa posição de injustos que caminhavam para a morte eterna e nos permitiu nos fazer
justos através do arrependimento de pecado e da mudança de caráter de um homem imoral, mau, pecador, para um homem que foge do pecado todos os dias de sua vida aqui na terra. Só todos os dias você tem que fugir. Você tem que resistir ao diabo todos os dias. Todos os dias ele tenta contra a sua vida, porque ele tem muita inveja de você, que é a imagem e semelhança de Deus e que Jesus morreu por você. Ele não esperava. Satanás não esperava que o preço fosse pago. Mas foi pago. E por isso nós somos justos. Todo aquele que se arrepende dos seus maus caminhos e que busca o Senhor todos os dias de sua vida, que diz, Senhor, agora é o Senhor quem decide tudo aqui. Agora não tem mais nada do meu eu. Nos mínimos detalhes da minha vida, é o Senhor quem determina. E eu obedeço, Pai, para que eu seja feliz. Só tem um jeito de eu ser feliz, obedecendo. Aí a verdadeira felicidade me alcança. Ela que corre atrás de mim. Não sou eu que saio desesperada procurando a felicidade. Eu procuro o abençoador e não a bênção. Aí a felicidade vem correndo atrás de mim e me alcança. A bondade do Senhor nos alcança quando nós buscamos a Ele. Ele diz, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles. Mas os transgressores nestes caminhos cairão. Entendeu? Terminou aqui. Quem é sábio, que entenda estas palavras. Quem é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos. E os justos andarão neles. Os justificados, que somos nós. Mas os transgressores, aqueles que querem, mas eu quero a morte eterna, eu prefiro, mas eu quero. Ah, eu quero a morte eterna agora sim, eu quero. Aí esse insistente, que é o transgressor, aquele que insiste em continuar brincando com a morte até cair nela, porque quem brinca com a morte, quem é amigo da morte, vai morrer. Os transgressores cairão. Eles cairão nesse caminho do justo. É muito triste você saber que tem gente que prefere a morte do que a vida. Mas existe. Mas o Senhor hoje, Ele nos chama para nos voltarmos para Ele. Volte-se para o Senhor enquanto você está aqui. Porque depois que você partir desse corpo, não tem mais nenhuma chance. Foi a sua escolha. Você conheceu a palavra de Deus. E se não conheceu, foi porque não quis. Preferiu ler livros pornô, assistir vídeos pornôs e não quis a vida. Preferiu a morte. Agora, se você que está totalmente distante de Deus, mas você ouviu essa palavra que o Senhor acabou de dizer, chamando você para a vida, dizendo que ama você, dizendo que vai curar você de sua rebeldia e que vai amá-lo de boa vontade. É a opção de Deus, amar você, me amar. Escolha a vida. Ouça esse convite. É um convite. Convite, esse chamado para você se voltar para a vida. Porque ele diz, volte-se para o Senhor, a vida. E o povo estava vivendo, como eu li para vocês, o tempo de Oséias, estava vivendo dessa mesma forma que estão vivendo hoje. Mas é sem tirar nem pôr.
Incrível como ele fala aqui. Ele fala que Oséias, ele denuncia a rebeldia do povo de Deus. Ele denuncia que Deus nos ama, mas que nós somos rebeldes. Ele convida você para o arrependimento, porque ele disse que o povo estava cometendo tudo nele, tudo neste povo está adulterado ou corrompido. O culto, o sacerdócio, a justiça, a moral e a política. Agora diga que esse livro não é atual. O que é isso? É o livro mais atual do mundo. Não pode ser modificado nenhuma vírgula, tem nele dizendo. E se você acrescentar uma vírgula nesse livro para adequar o seu pecado, você está aumentando flagelos para a sua vida. E se você retirar, você também está sendo amaldiçoado. Se você retirar para adequar o pecado, ou se você pegar um texto da Bíblia com outro texto lá do outro lado e formar um contexto para justificar o seu pecado, você vai ter morte eterna. Se você quiser modificar a palavra de Deus, ela continua a mesma. Pecado continua sendo pecado. Amém. Agora, irmãos, nós temos os pedidos de oração aqui. A mais. Vamos continuar intercedendo pelos pedidos anteriores, pela irmã Edna, pela saúde dela, pela família dela, por Gentil, o amigo de Gleice, e por toda a família, pela saúde dele. Estou pedindo por Iana, a irmã de doutora Suerda, pela saúde dela, pela vida espiritual de todos eles, toda a família da doutora Suerda. Por Gracinha, para que Deus convença, o Espírito Santo de Deus convença ela que ela já está no caminho certo e que é prosseguir, é daí para frente. Porque quando nós temos consciência que nós ainda não estamos plenos diante de Deus, então nós estamos no caminho certo. Porque aquele que pensa que já está 100% certo, está errado. Porque ele está tendo já a vaidade de achar que é um verdadeiro santo. Nós temos que ter consciência de nossas limitações, que dependemos da infinita misericórdia de Deus, todos nós, a começar por mim. Todos os dias eu preciso de melhorar diante de Deus, de aprender mais de Deus. Cada dia Ele me dá mais uma gotinha da consciência do quanto eu dependo dEle e quanto que eu preciso aprender mais dEle. Quero pedir também, irmãos, por Carlos Moura, o pai de Ingrid, pela saúde dele. Ele é diabético e apresentou uma bactéria. E ele precisa do favor de Deus. Vamos interceder por ele. E pela vida de Ingrid e toda a sua família. Que Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, os alcance, os abençoe, restabeleça a saúde do Senhor Carlos Moura e faça maravilhas nesta família, para a honra e glória, Pai, do teu santo nome. Também quero pedir por Naldinho, cunhado de Andréa Emília, amiga de Gleice. Gleice está pedindo oração por Naldinho. Naldinho está hoje fazendo uma cirurgia, a remoção de um tumor no cérebro. E ele precisa da mão do Senhor sobre os médicos e sobre a vida dele de uma forma sobrenatural. Que essa cirurgia seja um sucesso para os médicos. E que os médicos reconheçam que foi a mão do Senhor que fez a cirurgia. Com tanto sucesso. Assim eu creio, irmãos.
Assim eu creio. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, autor de nossas vidas, nós te adoramos e te bendizemos. Nós te glorificamos e te exaltamos. Nós te agradecemos pela certeza que temos do teu amor por nós. Hoje, no livro de Oséias, o Senhor nos convida a nos voltarmos para o Senhor, a nos conscientizarmos dos nossos pecados, a encontrarmos em Ti forças para fugirmos do mal, de toda a potestade do mal, de tudo aquilo que possa nos levar para a morte. Nós te pedimos forças e sabemos que o teu amor por nós não acaba nunca. O Senhor disse aqui que nós somos inclinados a nos afastar de ti, Senhor. O meu povo é inclinado a se desviar de mim. Mesmo assim, atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. O teu coração, Senhor, nos atrai. O teu amor nos atrai a ti. Nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro. E o teu amor nos constrange a olharmos para ti. Derrama sobre estas vidas, Pai, que eu citei os nomes. Derrama sobre elas o teu favor, a tua cura, a tua libertação, a unção do teu Santo Espírito. Derrama, Pai. Traz alegria sobre a vida de Jandira também. O Senhor me trouxe à memória Jandira. Visita Jandira, Pai, seus filhos, toda a sua família, toda a sua parentela, seja agora, pelo Senhor, abençoada. Amém, Senhor. Abençoa a Iana. Vem abençoando, Deus. Abençoa Gentil. Abençoa a irmã Edna, toda a sua família. Abençoa minha irmãzinha Gracinha. Abençoa todos os meus irmãos e as minhas irmãs. Abençoa, Pai. Abençoa o teu povo. Abençoa a tua terra. Abençoa toda a humanidade. Abençoa todo o universo. Que venha o teu reino, Pai. Eu vos peço no nome do teu Filho Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por nós, mas que ressuscitou, que vive e reina para sempre, que está sentado à tua direita, intercedendo por nós. É no nome dele que eu te peço e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, irmãos. Amém, irmãzinha. Ai, como Jesus te ama. Olha, com cordas do coração, as cordas do coração do Senhor nos alcançam. São as cordas dele que nos enlaçam. E nós somos guardados, guiados, libertos por ele. Ele nos guarda, ele cuida de nós, ele cuida. Ele disse a palavra que cuida. Disse sim, eu vi. Ele disse, sou eu que ouço as suas orações e cuido de você. Amém. Fiquem com Deus. Que o Espírito Santo de Deus faça morada em sua vida. Amém.